Fala pessoal, estamos de volta com mais um react aqui no canal e dessa vez com mais um vídeo do Saudoso Futebol falando sobre a seleção brasileira jogando no interior do país, uma coisa que não é tão comum assim, geralmente joga nas capitais, nos estádios maiores, mas vamos ver aí a história da seleção jogando no interior desse paizão gigantesco, desse país com dimensões continentais, como a gente já cansou de ouvir falar aqui. Mas queria pedir para vocês se inscreverem antes da gente assistir esse vídeo, né? Se inscreverem aqui no canal, para vocês também comentarem por aqui o que vocês acharam desse vídeo, se vocês querem que a gente veja mais conteúdos sobre futebol aqui, sobre outros esportes, sobre fotografia, e também compartilhar o vídeo se vocês gostarem. E antes do vídeo começar também, queria pedir queria mandar um abraço pro Saudoso Futebol que comentou no nosso último react, de vídeo deles. Então, queria agradecer aí pela atenção, pelo comentário, desejar que cresçam muito, cresçam mais e mais para ficarem famosíssimos, para a gente seguir reagindo a vídeos deles aqui. Então, um forte abraço aí pro Saudoso Futebol. Se inscrevam lá também, hein, que tem vários vídeos muito bons. Virei fã do canal já e já coloquei mais esse vídeo aqui na lista pra gente reagir, pessoal. Então, é isso, sem mais delongas, se inscrevam lá e vamos começar aqui com esse vídeo também da seleção brasileira jogando no interior. Sejam bem-vindos, saudosos amigos. Assistir a uma partida da seleção brasileira ao vivo, no estádio, é sem dúvida um dos maiores espetáculos do futebol. Ver de perto os nossos craques vestindo a amarelinha é um privilégio para poucos. Normalmente, esses jogos, seja por competições oficiais ou amistosos, acontecem nos grandes centros do país. Mas você sabia que a seleção já disputou 19 partidas no interior do Brasil? Hoje vamos relembrar essa saudosa história e contar todos os detalhes para você. Mas antes, já deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações, clicando no sininho. Assim, você ficará por dentro de todas as novidades do canal. E ajude o nosso canal a continuar ativo, deixando sua contribuição, clicando no botão Valeu Demais aqui embaixo. Então vamos ao que interessa. Desde os tempos da pré-seleção brasileira, no início do século XX, os principais palcos dos jogos da seleção eram as Laranjeiras, no Rio de Janeiro, e o Parque Antártica, em São Paulo. Inclusive, foi nas Laranjeiras que a seleção disputou sua primeira partida, em 1914, quando venceu o Exeter City da Inglaterra por 2-0. No final da década de 30, o estádio de São Januário passou a receber a maioria dos jogos da seleção brasileira no Rio. Já em São Paulo, o grande palco se tornaria o Pacaembu, inaugurado em 1940. Olha a diferença, né? Olha como eu tinha... Esqueci o nome disso aqui, mas tinha essa estrutura totalmente diferente, depois virou o tobogã, né? E hoje virou qualquer coisa com a privatização do estádio, então tá mais diferente ainda. Que passou a concentrar a maioria dos jogos na cidade. Com a inauguração do Maracanã em 1950, o estádio virou praticamente a casa oficial da seleção brasileira. A partir de 1963, foi a vez do Morumbi se tornar o principal estádio paulista. Durante décadas, com raríssimas exceções, o Brasil se apresentava apenas no eixo Rio-São Paulo. As 3 primeiras partidas da seleção brasileira no interior do país aconteceu de forma não oficial. A primeira delas foi no dia 10 de junho de 1972, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, marcando a inauguração do estádio Engenheiro João Guido, mais conhecido como Uberabão. Antes de estrear o novo estádio, a partida marcou uma homenagem especial a Nariz, ex-jogador da seleção brasileira nascido em Uberaba. Ele disputou a Copa do Mundo de 1938 e teve um papel curioso. Além de zagueiro, foi o médico da delegação brasileira. A seleção principal enfrentou a seleção olímpica e venceu por 2-1. Rivelino e Jairzinho marcaram os gols da vitória, enquanto Zé Carlos do Santa Cruz descontou para os olímpicos. A segunda partida da seleção no interior aconteceu em 1978, na reinauguração do estádio Caio Martins em Niterói. Na ocasião, o Brasil enfrentou a seleção do interior do estado do Rio de Janeiro. Esse jogo marcou a estreia na seleção do zagueiro Oscar da Ponte Preta, do meia Batista do Internacional, do atacante Tarciso do Grêmio e do centroavante Nunes do Santa Cruz. A seleção que se preparava para a Copa do Mundo daquele ano não tomou conhecimento do adversário e venceu por 7-0. Zico brilhou com 5 gols.
Nunes deixou o dele logo na estreia e Rivelino também marcou. Em 1980, para comemorar o Dia do Trabalho, a Federação Metropolitana de Futebol organizou 2 amistosos no estádio Elmo Cerejo, o popular Cerejão, em Taguatinga. Na preliminar, a Caraca. seleção de Novos enfrentou a seleção de Brasília e acabou derrotada. Já no jogo principal, a seleção brasileira encarou a seleção mineira. O goleiro João Leite não conseguiu segurar o poderoso ataque da seleção, que venceu por 4-0. Destaque para Renato Pé Murcho, que marcou 2 gols, além de Serginho Chulapa e Sócrates, que completaram o placar. A partir dos anos 80, a antiga CBD começou a espalhar os jogos da seleção pelos 4 cantos do país, rompendo aos poucos a tradição do eixo Rio-São Paulo. A primeira partida oficial da seleção no interior do Brasil aconteceu no dia 14 de março de 1981. O Brasil enfrentou o Chile no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Olha. A experiência foi considerada infeliz pelo então presidente da CBD, Giulite Coutinho, que ficou irritado com a baixa presença de público, já que as emissoras de TV transmitiram o jogo para a região de Ribeirão Preto. Dentro de campo, o time comandado por Tele Santana não empolgou, mas venceu por 2-1, com gols de Zico e Reinaldo. No dia 27 de maio de 1982, a seleção brasileira enfrentou a Irlanda, na inauguração do estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A partida marcou a despedida da seleção rumo à Copa do Mundo da Espanha, e foi uma despedida em grande estilo. O Brasil venceu por 7-0, com 2 gols de Serginho Chulapa, 2 gols de Sócrates e 1 gol cada de Luizinho, Zico e Falcão. A torcida foi ao delírio. Jamais o Brasil havia conseguido uma goleada tão expressiva às vésperas de uma Copa do Mundo. E a imprensa já cravava com entusiasmo: assim vamos ao Tetra. Em 1983, aconteceu o primeiro jogo de uma competição oficial no interior do Brasil. E mais uma vez foi em Uberlândia. Caraca, a Copa América daquele ano não Uberlândia atrai jogo da seleção brasileira, que isso, hein? teve sede fixa. Os jogos foram realizados no formato de turno e retorno. O Brasil, que se classificou em primeiro lugar do seu grupo, enfrentou o Paraguai na semifinal. No primeiro jogo em Assunção, empate em 1-1 no estádio Defensores del Chaco. Caraca, a partida de volta foi marcada para o dia 20 de outubro, no estádio Parque do Sabiá. O jogo terminou 0-0, e o que aconteceu depois é quase inacreditável. A vaga foi decidida no cara ou coroa. Já era quase madrugada e o técnico Carlos Alberto Parreira aguardava tenso o resultado do sorteio. Cerca de 100 pessoas se acotovelavam na pequena sala de imprensa do estádio, enquanto o boliviano Edgar Penha Herrera, representante da Confederação Sul-Americana de Futebol, lançava ao ar uma moedinha de 5 pesos. E deu Brasil, já que a moedinha caiu com a face para cima. Assim, na pura sorte, a seleção brasileira estava classificada para a final. Imagina hoje em dia, né? O seu time e o outro time empatam e aí eles falam: não, galera, o critério de desempate agora é na moeda, é no sorteio. Tá maluco. Imagina isso hoje, não tem condição nenhuma de você pensar que a sorte vai definir a classificação de um time ou de outro, né? Não teve nem pênaltis. Vamos pra moeda já. Não quero isso, não. Para a final da Copa América. Depois de 4 anos sem jogar no interior, a seleção brasileira voltou mais uma vez a Uberlândia para enfrentar o Chile em um amistoso. Quando a seleção entrou em campo, uma surpresa tomou conta do estádio. A camisa do Brasil trazia o patrocínio da Coca-Cola num grande retângulo vermelho. Que gigante. Numa época que a CBF atrasava até o pagamento do restaurante que fornecia a alimentação da seleção, o então presidente Nabi Abichedi fechou um patrocínio com a multinacional por $40 mil. O Brasil venceu por 2-1, com gols de Valdo do Grêmio e Renato Pé Murcho do Atlético Mineiro. A seleção, que faria outro amistoso 3 dias depois, foi proibida pela FIFA, que ameaçou punir a entidade caso voltasse a jogar com algum patrocínio na camisa. Portanto, essa é a única partida na história que a seleção brasileira jogou com uma empresa estampando sua camisa de jogo. Depois de 3 partidas em Uberlândia, em 1990 o Brasil seguiu para Campinas, onde jogou no estádio Brinco de Ouro. No dia 5 de maio, a seleção comandada por Sebastião Lazzaroni venceu a Bulgária por 2-1, com gols de Miller do Torino e Aldair do Benfica. Quase um ano depois, no dia 17 de abril de 91, a seleção, que passava por uma grande reformulação sob o comando do técnico Falcão entrou em campo em Londrina, no Estádio do Café, para enfrentar a Romênia. O Brasil entrou em campo com Sérgio dos Santos no gol,
A linha defensiva tinha Balu do Cruzeiro, Ricardo Rocha do São Paulo, Márcio Santos do Internacional. Você vê que relativamente base do Tetra tem aí, né? Vamos ver o resto das posições. Eu não sabia que o Brasil tinha jogado em Londrina, hein? Olha. E Leonardo do São Paulo. No meio de campo tinha Mauro Silva do Bragantino, Moacir do Atlético Mineiro e Neto do Corinthians. No ataque, Renato Gaúcho do Botafogo, Bebeto do Vasco e Mazinho do Bragantino. Já tava bem diferente. Eu falei que tinha base e não tinha base nenhuma, não. Não, não era, não era a base do Tetra tão assim, não. Vários diferentes. O único gol da partida foi marcado por Moacir. A partida seguinte foi contra a Bulgária, no dia 28 de maio de 91. A quarta vez da seleção brasileira no estádio Parque do Olha aí, Sabiá, em Uberlândia de Uberlândia. novo. Que isso? Os testes do técnico Falcão continuavam. E a seleção contou com várias caras novas nesse amistoso, como do lateral direito Odair, do zagueiro Wilson Gotardo, do lateral esquerdo Lira, dos meio-campistas Márcio do Corinthians, Valdir do Atlético Paranaense e Luiz Henrique do Bahia, e dos Peraí, vamos voltar aqui rapidinho. O nome dele é Henri Márcio Bittencourt. Caraca, é uma junção aqui, Henri Márcio Bittencourt, e ficou só o Márcio. Depois, quando ele virou treinador e tal, ficou Márcio Bittencourt, né? Mas o jogador era só o Márcio. Mas olha, vários caras completamente diferentes, né? Nenhum foi pra Copa do Mundo. Corinthians, Valdir do Atlético Paranaense e Luiz Henrique do Bahia, e dos atacantes Almir dos Santos, Careca do Palmeiras e Valdeir de Fleche do Botafogo. A grande promessa Denner da Portuguesa entrou no decorrer da partida, substituindo o Neto. O Brasil venceu por 3-0, com 2 gols do capitão Neto e um golaço de João Paulo. Após o vice-campeonato da seleção na Copa América de 91, Falcão foi demitido e a CBF anunciou Carlos Alberto Parreira como seu substituto. A reestreia de Parreira no comando da seleção aconteceu no dia 30 de outubro no estádio Dilson Luiz de Melo, na cidade de Varginha, Minas Gerais. Nossa! O adversário da vez foi a Iugoslávia e o Brasil venceu por 3-1, com gols de Luiz Henrique, Raí e Miller. Em 1992, a seleção brasileira foi até Paranavaí, no norte do Paraná. Meu Deus, no Paranavaí, que isso? Meu Deus, eu nunca saberia que a seleção foi para Paranavaí jogar um jogo. Que loucura! Que loucura, rapaz. Lá no grande Vitorino Gonçalves Dias, o VGD, se eu não tenho enganado, é o nome do estádio. Que loucura! Para a inauguração do estádio municipal. Olha a aí. partida aconteceu no dia 26 de setembro, contra a Costa Rica, e terminou com vitória do Brasil por 4-2. Parreira convocou apenas jogadores que atuavam no Brasil, com destaque para os volantes Axel dos Santos e Luizinho do Vasco, convocados pela primeira vez por Carlos Alberto Parreira. Outro nome que chamava atenção era do jovem lateral esquerdo Roberto Carlos, que ainda defendia a União São João de Araras na Série B do Brasileirão. Em campo, destaque para Renato Gaúcho, que deixou o dele, e para Raí, que marcou 3 gols na partida. No dia 25 de novembro, foi a vez de Campina Grande, na Paraíba, receber a seleção brasileira. Caraca, o Brasil enfrentou o Uruguai e perdeu de virada por 2-1, para desânimo da torcida paraibana, que vaiou o time ao final da partida. O gol brasileiro foi marcado por Edmundo, o primeiro dele com a camisa da seleção. Após 12 anos, a seleção brasileira voltava a Ribeirão Preto, dessa vez para enfrentar a Polônia no dia 17 de março de 93. Parreira convocou apenas jogadores que atuavam no Brasil, e a equipe tinha a cara de um combinado São Paulo-Palmeiras, com exceção do lateral direito Luiz Carlos Vinck do Grêmio e Neto do Corinthians. O Brasil empatou a partida em 2-2, com um gol contra dos poloneses e outro marcado por Miller. Em 1996, o técnico Zagallo aproveitava todas as datas possíveis para preparar a seleção olímpica para os Jogos de Atlanta, nos Estados Unidos. No dia 27 de março, a CBF marcou um amistoso contra a Gana, no recém-inaugurado Estádio Teixeirão, em São José do Rio Preto. A curiosidade ficou por conta da arbitragem. Oscar Roberto Godoy apitou a partida da seleção em sua cidade natal. Em campo, o Brasil aplicou uma goleada histórica, vencendo por 8-2. Os gols foram de Zé Maria da Portuguesa, Sávio do Flamengo, André Luiz do São Paulo, Rivaldo do Palmeiras, Alexandre Lopes do Corinthians, Luizão também do Palmeiras e Marques do Flamengo, que balançou a rede 2 vezes. Na última partida antes da convocação para os Jogos Olímpicos, no dia 26 de junho, o Brasil enfrentou a Polônia em Cariacica,
região metropolitana de Vitória, no Ah, Espírito Santo. O técnico esses que são olímpicos daí já é um pouco mais comum, entre aspas, jogarem em lugares diferentes, né? Não é tão incomum assim, mas é que já teve pré-olímpico lá em Londrina, igual a gente viu que jogou a seleção principal, né? Já teve pré-olímpico, então já não é tão raro assim, né? Mas jogar tantas vezes em Uberlândia me deixou intrigado. Zagallo ainda tinha algumas dúvidas, principalmente no ataque, já que Ronaldo, atacante do PSV, voltava de cirurgia no joelho direito. Na zaga, a disputa seguia acirrada entre Alexandre Lopes, Ronaldo Guiaro e Narciso. O Brasil venceu por 3-1, com 2 gols de Bebeto do La Corunha e um gol de Narciso do Santos. 2 dias depois, Zagallo anunciou a lista final para as Olimpíadas, com Ronaldo, Narciso e Ronaldo Guiaro entre os convocados. Mais de 12 anos após o último jogo no interior, a seleção brasileira voltou a campo no dia 19 de novembro de 2008, na cidade de Gama, a 30 quilômetros de Brasília. A partida marcou a reinauguração do estádio Bezerrão e o Brasil venceu Portugal por 6-2. Luiz Fabiano foi o grande destaque da partida, Nossa, marcando 3 atropelou vezes. Portugal. Elano, Maicon e Adriano Imperador completaram a goleada brasileira. As 2 últimas partidas da seleção fora das capitais aconteceram em São Lourenço da Mata, região Que isso? metropolitana do Recife. A cidade, localizada a 19 quilômetros da capital, abriga a Arena Pernambuco, construída para a Copa do Mundo de 2014. Ah, por No dia isso 25 então. de março de 2016, o Brasil recebeu o Uruguai, em jogo válido pelas eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia. A partida terminou empatada em 2-2. Os gols brasileiros foram marcados por Douglas Costa e Renato Augusto. Cavani e Suárez balançaram as redes para os uruguaios. Já a última partida da seleção no interior até a gravação desse vídeo aconteceu no dia 9 de setembro de 2021. Em meio à pandemia e com o estádio vazio, o Brasil derrotou o Peru por 2-0, com gols de Everton Ribeiro e Neymar, em mais um jogo válido pelas eliminatórias, dessa vez para a Copa do Catar. Com a construção das novas arenas nas capitais e a participação em grandes competições internacionais, tornou-se cada vez mais difícil ver o Brasil atuando no interior do país. A Arena Pernambuco segue como uma rara exceção, um estádio fora da capital, mas com padrão de Copa do Mundo. Um fato Ah, a Arena Pernambuco ali, ele falou acho que é 18 quilômetros, não sei se já não é considerado região metropolitana ali, né? Não sei como que é, mas é um, né, entre aspas ali, é, Recife, né? Eu acho, eles não é tão interior assim, né? Igual as outras cidades, mas enfim, pela distância também você pode considerar, né? Pode ser que eu esteja errado aqui também da região metropolitana, de não ser mesmo na região metropolitana, né? Do Recife, então é interior do mesmo jeito, né? Mas ainda assim, né, do estádio ser tão longe é diferente, né? Geralmente é numa região mais afastada, mas não 18 quilômetros. curioso é que 6 capitais jamais receberam uma partida da seleção brasileira. São elas Boa Vista, Macapá, Palmas, Porto Velho, Rio Branco e Vitória. E aí, você gostou dessa saudosa história? Então não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. E se quiser apoiar o nosso trabalho, clique no botão Valeu Demais aqui embaixo e deixe sua contribuição. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, falar de futebol é sempre legal. É E se verdade. tiver alguma sugestão de tema para o próximo vídeo, deixe nos comentários. Quem sabe a próxima história não será a sua sugestão. Muito obrigado por assistir, um abraço e até a próxima! É isso, grande vídeo, gostei demais desse vídeo, muitas surpresas, principalmente de Uberlândia e aqui do Paraná também, né, que eu sou do Paraná, então Londrina e Paranavaí eu não tinha ideia que a seleção tinha jogado a seleção principal aqui, né, sabia da seleção olímpica, né, o que teve o pré-olímpico em Londrina e tal, e jogaram lá, então não sabia mesmo e achei muito curioso, né, isso de uma seleção ter jogado nesses lugares tão diferentes. E uma pena que não, né, hoje em dia, igual ele falou, né, é só a Arena Pernambuco que tem realmente uma estrutura mais favorável aí, né, construído para a Copa e tal, que consegue sediar jogos maiores, os outros lugares ficam devendo mais, né? Não sei se
Deixem aí nos comentários se tem algum estádio padrão FIFA no interior, né? Hoje em dia, tirando esse, que a seleção poderia jogar, né? Mas enfim, queria agradecer a vocês por acompanhar esse vídeo até o final. Um grande vídeo, realmente muito legal aí do Saudoso Futebol. Então, agradecer a vocês que assistiram mais esse vídeo, né? Pedir para vocês compartilharem o vídeo, para vocês se inscreverem no canal e também, né, comentarem aí o que vocês acharam para a gente assistir mais e mais vídeos aqui sobre futebol, sobre esporte, sobre fotografia, né, que a gente possa crescer cada vez mais e mais. Então é isso, um forte abraço e até a próxima.